Queridos, paz para todos vocês. Tava com saudade. Então, gente, hoje eu gostaria de refletir junto com vocês sobre a história de Ruth. A história de Ruth e a história de Noemi traz uma reflexão muito boa para fazer um comparativo entre as relações familiares e a relação entre mulher. E a representatividade de uma sogra, de uma nora, de uma mãe, como isso é importante nos dias de hoje. Então vamos embora refletir sobre a história de Noemi e Ruth. Noemi era uma mulher casada e tinha 2 filhos. E ela se mudou para a cidade de Moabe e conviveram lá com os moabitas durante muitos anos. O seu esposo, ele faleceu e ela ficou com os seus 2 filhos, vivendo com os seus 2 filhos. Quando seus 2 filhos chegaram na fase adulta, eles casaram com 2 mulheres, a Ruth e a outra é esqueci o nome da outra, nesse exato momento. Então, ambos se casaram, mas com o tempo, os 2 vieram a falecer. Então, as 3 ficaram viúvas e juntas. Eu já falei um pouco sobre esse assunto em uma live. Mas aí vamos refletir juntos sobre o que Deus nos ensina. Mas Noemi, né? Elas se viram em situações muito difíceis, até porque naquela época, dentro daquela cultura, uma mulher que vivia sozinha, ela tinha. Mas Noemi, né? Elas se viram em situações muito difíceis, até porque naquela época, dentro daquela cultura, uma mulher que vivia sozinha, ela tinha condições de vida muito difíceis. Era muito difícil sobreviver, uma mulher sobreviver naquela época. Imagine 3 viúvas morando em uma casa, né? Que dificuldade. Então, ela vendo aquela situação, ela pede para que suas noras voltem para os seus parentes, para suas famílias, enquanto ela iria sair daquela cidade para ir para sua cidade, onde estavam seus parentes, para poder sobreviver. E ela pede e implora para que suas noras voltem. E mesmo as suas noras não queriam, mesmo insistindo, as suas noras não queriam deixá-la sozinha. Mesmo as suas noras não queriam, mesmo insistindo, as suas noras não queriam deixá-la sozinha. Por muito insistir, sua primeira nora, ela volta para a sua família. Mas Ruth decide viver a sua vida ao lado da sua sogra. Se para onde você for eu vou, onde você morrer eu morrerei com você. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. E essa decisão de Ruth de estar ao lado da sua sogra, em meio a todas as dificuldades que elas enfrentaram juntas, fez com que a sua vida fosse uma vida próspera, tanto para uma quanto para outra. Ruth pôde ver seus netos através de Ruth. Ruth pôde fazer parte da descendência de Cristo Jesus e ter uma vida próspera. Continuando a história, se você sabe, Ruth saiu para que ela pudesse trabalhar, para trazer alimentos para ela e para sua sogra, e foi onde ela parou, E como vocês sabem, Deus é Deus de providência, né? Deus cuida da gente. Ruth, ela foi parar na lavoura de Boaz, e o Boaz a viu e se encantou com ela de primeira, mesmo sem saber que ela fazia parte da sua família, como um parente. E quando descobriu, dentro da cultura deles, eles assumiam a viúva do seu parente mais próximo. Veja que interessante. E assim a Ruth casou com o seu Boaz. Agora me digam a reflexão que vocês tiram dessa história. Então, reflexão. Dentro daquela cultura, eu creio que ainda hoje eles devem respeitar, que eles são muito tradicionalistas, mas dentro daquela cultura, a sogra se torna uma mãe para a nora e assim mesmo para o genro, assim como a sogra, ela fecha mesmo esse papel de mãe para sua nora, e a nora respeita como mãe, assim mesmo o genro respeita como mãe, e eles vivem como filhos para ela, e ela os trata como filhos, sem distinção do seu filho de berço,
daquele que ela gerou, mas ela trata o casal, né, como verdadeiros filhos. E quando você percebe isso, você percebe essa relação tão forte quando eles, quando morrem, né? Ou o sogro morre ou a sogra morre, o papel deles de assumir. Então, geralmente as filhas, elas saíam da tenda ou da sua casa com seus pais para viverem com o seu esposo, com a sua nova família. E os seus pais, eles entendiam que agora ela pertencia àquela família. E ali, aquela família cuidaria dela como filha. Por isso que naquela cultura era tão importante que uma mãe, que uma família tivesse um filho do sexo masculino. Porque as filhas, elas saem de casa. Eles entendiam que suas filhas não iriam pertencer mais a eles. A partir de um momento, de um tempo, eles não pertenceriam mais, né, a eles. Mas o filho, o homem, ele ficava. É ele que trazia a noiva para sua tenda ou para sua casa. E dentro dessa cultura não poderia haver uma disputa entre nora e sogra a respeito do filho, mas muito pelo contrário. A sogra, ela entendia o seu papel de mãe e a nora entendia o seu papel de filha. Então existia ali uma relação entre mãe e filha. Por mais que algumas coisas entre elas não poderiam dar certo, elas tinham que manter esse diálogo para se manter a paz familiar, e eles precisavam ter viverem dentro do propósito, viverem conforme a vontade de Deus, entendeu? Então, isso era muito importante, a questão da família era muito importante. Então, uma casa que tinha uma noiva, uma casa que tinha o filho que era casado, era uma casa feliz, isso no consenso deles. E a mãe, ela se sentia feliz porque ela ganhava uma filha. Uma casa que tinha uma noiva, uma casa que tinha o filho que era casado, era uma casa feliz, isso no consenso deles. E a mãe, ela se sentia feliz porque ela ganhava uma filha. A história de Noemi e Ruth é um exemplo exatamente de como era a cultura, de como era o relacionamento deles. As suas noras a amavam Noemi como uma mãe e ela como uma filha. E ela se preocupava com as suas noras ao ponto de pedirem para elas irem até os seus parentes, enquanto elas também, porque ela se via na posição de incapacidade de cuidar das suas noras. E hoje a gente vê uma discrepância muito grande entre o relacionamento dentro das famílias de genro, sogra, nora, exatamente porque foi quebrado a visão de importância de família. Hoje, as mães, elas veem seus filhos como se fossem dela. Elas não pensam que elas criam um filho para a vida e que eles precisam casar e construir sua própria família. E isso, quando chega na idade de casarem, elas não se sentem conformadas por causa do elo que elas ainda têm com os filhos, que não foi quebrado. E acaba criando mal-estar e criando discussões e intrigas desnecessárias. Porque tanto a nora quanto a sogra, tanto o genro quanto a sogra e sogro não entendem o seu papel como pai e como mãe. Então, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e começar a entender o que Deus está querendo nos ensinar. Quando Ele fala sobre amor ao próximo, quando Ele fala sobre família, a gente tem que entender quem somos dentro do Evangelho de Cristo e como devemos agir, e as dificuldades que a gente enfrenta para cumprir a vontade de Deus é estar no centro da vontade de Deus, que Ele nos ajuda. Então a gente vê muitas famílias que são separadas, casais que se divorciam, filhos que carregam traumas de pais e de avós porque não conseguem ter um bom relacionamento. E isso é uma mancha terrível, é uma quebra terrível no conceito de família.
todo relacionamento que você constrói, ele afeta o relacionamento familiar, ele afeta exatamente aquilo que Deus nos ensinou e ele preparou para nós. O plano de Deus, ele é lindo e perfeito. A questão do casamento são a união de famílias. É uma construção linda de Deus de uma nova nação. Estamos sempre unidos pelo laço que se chama amor de Deus. Então, se a sua família hoje vive discórdias e discussões e intrigas por questão de laços entre nora, genro, sogro e sogra, tente se posicionar exatamente aquilo que Deus quer que você se posicione. Deixe que o amor de Deus transborde em sua vida, seja uma fonte de amor. Entenda o seu papel no reino, entenda o seu papel diante de Deus e diante da sua família. Ame sem medidas, isso é muito importante. E mesmo que tudo não esteja dando certo, entenda quando Deus ele fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra onde te mostrar. Às vezes Deus tem um plano na vida de um casal, de uma família, e que precisa que eles estejam longe dos seus parentes. Porque quando estamos muito perto, às vezes não dá certo e Deus não consegue cumprir os planos dele.